para a purificação da mãe do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecidos sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do seu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profeta chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caros fiéis, hoje, como princípio, queremos acolher os familiares, amigos do nosso irmão Demétrios Queiroz, que hoje completou 7 dias do seu falecimento. Amados, a nossa consolação está nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz São Paulo aos Romanos: se com Cristo morrermos, com Ele viveremos, e se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Caríssimos, a Igreja coincidentemente celebra no domingo a festa da apresentação do Senhor. Não é uma solenidade, mas caiu no domingo, então se torna solene, ou seja, todos os fiéis podem então celebrar a apresentação do Senhor, que tem uma data fixa, 2 de fevereiro, todos os anos. Nunca esqueçam, amados.
lhe trazer uma vela para você entrar na igreja, porque é com este símbolo que nós lembramos do nosso batismo, e com as nossas chamas acesas é um ótimo referencial para mostrar como é que se encontra os elementos católicos da nossa fé. Ou seja, eu trago uma vela e isto significa o dia em que eu não pude trazer esta vela no meu batismo, e os meus pais e padrinhos por mim sustentaram. Hoje nós somos como esta vela e devemos ser a derreter no serviço, na caridade, na recepção e também na devolução deste amor que Deus tanto por nós sofreu. Dia 2 de fevereiro é a coluna entre o Natal e o início da Quaresma. Os santos evangelhos falam que após o nascimento completaram-se o dia da purificação, ou seja, 8 dias em que após o nascimento de Jesus, a Virgem Santíssima vai ao templo para a sua purificação, uma vez que as mães, elas se contaminam por conta do parto, do sangue. E se a Virgem Maria ela foi ao templo, foi por obediência e para cumprimento da lei, não presa a ela, mas para superá-la por conta da sua obediência a Deus, conforme está escrito na lei do Senhor. E a Virgem Maria e São José não iriam descumprir este preceito. Maria e José, eles sobem, ou seja, como pais de Jesus, eles não levam Jesus para uma terra mais baixa, como a Samaria ou como Jericó, a exemplo daquela parábola que Jesus irá contar do samaritano bom que ajudou o homem que foi saqueado e ficou caído na rua, e que foi levado para a hospedaria e que foi pago 2 moedas, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, e que foi ungido na hospedaria da igreja para que fosse curado de suas feridas, cujos ladrões, ou seja, o mundo e o pecado, fez aquele homem se danar e cair no meio do caminho, e de modo que esta é a tarefa, então, da missão da evangelização que Jesus deixou para cada um de nós, de cuidarmos dos que estão caídos no caminho, ou de nós mesmos nos cuidar, buscando os sacramentos para a nossa cura, e assim, curados pela misericórdia de Deus, restaurados por este favor divino, retomarmos a nossa caminhada. Não, Maria e José não levou Jesus para Jericó, e sim para Jerusalém, para o templo. Chegaram lá, então, com a sua oferta, também de pobres. Os ricos, aos ricos era exigido, ou seja, aqueles que podiam pagar o preço de um cordeiro para ser oferecido, pagavam o preço de um cordeiro. Aqueles que não tinham condições para pagar o preço do cordeiro, pagava a oferta dos pobres, para saber que as pessoas não tinham condições, então era só ver o tipo de oferta. E a oferta de José e da Virgem Santíssima foi um par de rolinhas e um par de pombinhos.
Madre Igreja reconhece nestes símbolos que Lucas faz reconhecer dois símbolos: a simplicidade e a castidade. De certa forma, um par de rolinhas significa a simplicidade, e também é um passarinho que ele tem um canto. Trazendo para o contexto da Judéia, certamente era o único pássaro que cantava lá. A gente sabe que as rolinhas, elas emitem um pequeno sonzinho, e que os nossos pássaros aqui das nossas terras tropicais, como por exemplo os canários, os concris, os galos de Campina, esses pássaros nossos, eles são muito mais cantadores, né? Mas estamos no contexto do Oriente Médio, aonde Jesus estava na Terra Santa, e ali certamente eram os pássaros que mais cantavam, e também simbolizados por sua simplicidade, e os pombinhos por conta da castidade, porque certa feita, a meu ver, parece que os pombinhos, eles têm certa fidelidade. Analisamos o comportamento, não sou biólogo, mas parece que um casal de pombinhos, né? E é assim que é representado o amor entre o homem e a mulher, um casal de pombinhos. Parece que quando o pombinho macho, ele morre, a pombinha fêmea, ela não procura um parceiro para ficar na sua companhia. A meu ver, parece que o comportamento desses bichos, né, não tenho muita certeza, mas a patrística interpreta como sendo um sinal de castidade, e que por meio da simplicidade e da castidade que permeia a vida de oração, a qual Maria e José foi ao templo para oferecer, significa que com estes movimentos, com esta virtude da simplicidade e da castidade, nós vamos encontrar a Deus na nossa vida de oração. E que também existia ali dois homens, um homem santo, justo, que era o velho Simeão, e também uma profetisa chamada Ana, não porque era profetisa, mas porque era filha de Fanuel, da tribo de Asser. E ambos estavam no templo em um serviço. O Simeão velho, ele havia muitos anos que ele esperava este momento, porque diz que Lucas fala que ele era justo e que ele era piedoso. Certamente Lucas perguntou a Nossa Senhora: mas como era Simeão? Olha, Simeão, sempre eu ia lá todos os anos, ele era um homem muito justo, muito piedoso. Lucas não colocaria estes atributos neste evangelho, uma vez que o início deste evangelho mostra que Lucas ele fez uma grande investigação antes de começar a escrever, e quem ele deve ter ouvido certamente foi a Virgem Maria, porque o próprio Simeão e Ana eram velhos, e também José, depois deste momento, ele já não estará mais. Jesus está pequeno, e Lucas está contando essa história depois que Jesus já estava grande na sua vida pública, né? Lembremos disto. E ele também, este homem, ele estava no templo ali, em um serviço com grande piedade, e esperava que acontecesse um momento muito importante, e que lhe foi anunciado pelo Espírito Santo, que estava com ele, que ele não havia de morrer antes de ver o Senhor. E Simeão, ele então ficava: mas, meu Deus, eu já estou velho, já estou meio caduco, já estou com as mãos aqui trêmulas. Senhor, que o vosso servo não morra sem ver, sem que se cumpra esta promessa. Por isso que ele exulta e ele canta um cântico de Simeão, que nós rezamos às noites, nas completas, na oração da liturgia das horas.
Deixai agora vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes ante a face das nações, luz para iluminar os povos e glória do teu povo Israel. Então, quando a gente reza naquele espírito de que de manhã a gente já rezou bastante, e que passou o dia trabalhando, e que à noite, ou seja, não adianta deixar para rezar à noite, porque se você não faz o que é mais importante logo cedo, o seu dia ele não vai terminar bom. Mas se o dia começa ótimo com a nossa vida de oração, significa que ele vai terminar melhor ainda, e que à noite não dá para consertar as coisas, e que a gente precisa rezar realmente muito cedo, e à noite dormir com este cântico de Simeão: agora sim, Senhor, deixai vosso servo ir em paz, e dormir tranquilo. Depois, Ana, também de certa idade, estava no templo e também aguardava este momento. Já era uma viúva, há 7 anos, estava no templo e aguardava este momento. Já tinha 84 anos, para dizer que a sua idade ela poderia muito bem ficar lá, em casa, tranquila. Não, tá bom, deixa os mais jovens, servir, eu vou ficar em casa. E ela vivia com 2 movimentos e exercícios, que apesar de sua idade, que a igreja já desincumbe os idosos, ela praticava o jejum e também orações, e se colocou a louvar a Deus. E que neste momento da apresentação, o velho Simeão, ele revela à Virgem Maria que não tinha muita ciência do que estava acontecendo, mas ele diz: este menino vai ser causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, ou seja, um cristão que ele não é um sinal de contradição no mundo, é uma pessoa que já se aposentou espiritualmente e que acha que não é sinal para nada, que se ensimesmou com os esquemas mundanos, modernos, e que abandonou a piedade apresentada por Ana, a vida de oração, a vida de jejum, a justiça, e que não está mais preocupado com nada. Porque, amados, um cristão, somente de ele se apresentar, ele já incomoda, ele gera uma pergunta, ele não é a resposta para o mundo, ele é uma interrogação. Jesus, ele foi uma interrogação para o mundo, e quem não soube respondê-lo, ficou se questionando, perguntando na sua paixão: quem é esse homem? Pilatos, os doutores da lei, Herodes, eles não compreenderam então quem é Jesus. Isto é o sentido, então, amados, de nós hoje também nos apresentarmos no templo com o nosso coração contrito, aqueles que estão em estado de graça, receber a comunhão, e com o velho Simeão louvar a Deus, e como a velha profetisa Ana, louvar a Deus, e como José e Maria, ou seja, uma viúva, um idoso, uma viúva idosa, outro idoso, uma virgem e um marido. Quatro grupos, 4 tipos de pessoas estavam ali para louvar e também para contemplar quem era Jesus. Não tiveram a resposta imediata. O menino não abriu a boca e respondeu ao velho Simeão. O menino não abriu a boca e atendeu às preces de Ana. O menino não abriu a boca e satisfez os seus pais.
Então, amados, para viver a fé católica, primeiramente a vida, o testemunho, não precisa falar tanto, insista na vida de oração, no silêncio contemplativo e meditativo da vida de oração, e nós veremos a luz de nosso Senhor Jesus Cristo brilhar com as virtudes do seu coração sagrado, flamejante, ferido com a coroa de espinhos, aberto por conta da lança que transpassou o seu coração, emanando o seu Santo Espírito para a sua igreja, para que também possamos nos apresentar. É isso, 40 dias do Natal, a coluna que abre-se entre o Natal e o início da Quaresma. Esta festa, ela é uma data fixa, sempre 2 de fevereiro. Amanhã celebramos São Brás, a bênção da garganta com as velas que foram hoje abençoadas, e esta é a sabedoria da igreja, está tudo no missal romano. Basta seguirmos, amados irmãos e irmãs, as comemorações da igreja, nada inventar, se preparar para receber os méritos e os favores de nosso Senhor Jesus Cristo e termos a convicção e a certeza que o que agrada a Deus é nada mais, nada menos do que sermos como Maria, como José, como Simeão e Ana, se eles fossem num momento pós nosso Senhor Jesus Cristo, poderíamos dizer que eles eram católicos de verdade, cumpriam os preceitos divinos, vieram para a missa, pela missa, para comungar nosso Senhor Jesus Cristo, estavam preparados, aguardando, e Jesus ali se deu numa comemoração que abriu então o seu nascimento e apontou para a sua paixão, morte e ressurreição, porque o velho Simeão, ele lembra Nossa Senhora: e quanto a ti, uma espada de dor transpassará a tua alma, revelando então o momento máximo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a sua paixão, morte e também a sua ressurreição, de onde brotou os sacramentos da Igreja Mãe Católica, que nós viemos buscar a salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,